Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. O vídeo de hoje é mais um dos livros que eu já li. O livro de hoje é esse daqui, ó. A Biblioteca da Meia-Noite. A minha versão é aquela nova, né? Se você vê pesquisa de outros youtubers por aí, vocês veem que eles têm uma versão mais antiga, né? Que falou que foi a primeira versão que saiu. E aí depois uma outra editora quis publicar uma outra capa, essa capa brilha no escuro, então assim, é uma coisa muito emocionante. Falou que aquilo que eu não consegui ver em Wicked, né, quando eu adquiri as duas versões, né, tanto do Mágico de Oz quanto a da Elphaba e o Wicked mesmo, né, que falavam que brilhavam no escuro também, a versão da Dark Side. As minhas versões não brilharam, né, acho que porque ficaram muito tempo no saco plástico, e eu tenho essa mania de só pegar pra ler os livros e tirar do saco plástico na hora que eu vou realmente fazer a leitura, né? E aí esse daqui foi indiferente, só que esse daqui já brilhou, né? Que eu acho que é super legal, dá pra gente ver que, né, tem umas coisas assim. E aí esse livro aqui eu vou contar a história aqui pra vocês, né? Então primeiro eu vou ler essa parte do resuminho aqui, né? Então é um livro que saiu em 2020 no exterior, em 2021 aqui no Brasil. E aí vamos então, ó, mais de 4 milhões de exemplares vendidos no mundo. Matt Haig, A Biblioteca da Meia-Noite. Vencedor do Woodrow Wright Choice Awards, best-seller do New York Times. A editora Bertrand Brasil. Então vamos ver. Entre a vida e a morte existe uma biblioteca. Aos 35 anos, Nora Seth é uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas. Vendo pouco sentido em sua existência, ela coleciona tristezas e arrependimentos. Quando Nora se vê na Biblioteca da Meia-Noite, ganha uma oportunidade para fazer tudo de novo. Como em Passe de Mágica, os livros da Biblioteca da Meia-Noite permitem que Nora experimente as vidas que queria viver se tivesse tomado outras decisões. Com a ajuda de uma velha amiga, ela agora pode reverter cada uma das ações das quais se arrepende, até chegar à vida real. Mas nem sempre as coisas correm como o esperado, e o novo rumo que sua vida toma coloca em risco tanto a biblioteca quanto a própria Nora. Antes que o tempo acabe, ela deve responder a pergunta mais importante de todos: o que faz a vida valer a pena? Então, como a gente viu aqui nesse pequeno resumo, né, ele vai ter uma moça que é a protagonista, né, que já desde o início do livro ele vai tratando disso, né? Então ela tem uma vida bem deprimente, né? Tudo que ela estava vivendo na vida dela aos poucos vai perdendo, né? Então ela perde a mãe, ela perde o emprego, ela perde o gato dela, ela tava para casar, ela desiste do casamento bem em cima da hora. Ela dava aula particular de piano para um menininho e do nada o menino para de ir, a mãe do menino, né, mesmo sendo um pouco coagida por essa moça, né, ela intimidando a mãe desse rapazinho a continuar com as aulas, né, ela fala que não dá mais, o vizinho que ela ajudava, né, buscando remédio para ele na farmácia, né, após o serviço dela, ele fala que não precisa mais da ajuda dela. Então você vê que ela vê tudo que ela queria desmoronando. E aí, com tanta tristeza, com tantos altos e baixos acontecendo na vida dela, né? Ela tinha uma banda também, ela acaba desistindo porque ela era compositora da banda, né? Então as coisas estão acontecendo na vida dela e chega uma hora que ela não vê mais sentido de nada, ela decide cometer um suicídio. Só que aí ela não dá certo, né? Porque a hora que ela supostamente morreu, ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. E lá ela reencontra uma ex-amiga dela, né? Que na verdade é uma bibliotecária da escola que ela estudou na infância. E aí a moça vai explicando para ela, né? Que ele é uma biblioteca, que lá tem vários livros que mostram o sentido da vida, né? E até então para mim era um lugar de muitas probabilidades, possibilidades, né? E aí fala de todos aqueles livros lá que tem a passagem da vida dela, né? Então, tudo que ela fez desde quando ela nasceu até no presente momento dela, né? Quando ela ter tentado se matar.
explica. E aí ela fala que os livros que tem lá naquela biblioteca, cada um é de uma situação da vida dela. Só que o livro cinza, ele é um livro de arrependimentos. E pode ser arrependimentos diversos. Em qualquer situação da vida dela que ela passasse e se arrependesse daquele momento, né, ela ia parar na biblioteca. E aí, como o resumo da história fala, né, ele pegou e trouxe ela. Então, assim, ela teve a possibilidade de viver vários momentos da vida dela novamente, né, para tentar consertá-los ou para viver mais profundamente. Só que isso acaba atrapalhando um pouco as coisas, né? Porque, como eu falo, toda vez que ela se arrepende de alguma coisa, ela acaba retornando, né? E aí o nome é a Biblioteca da Meia-Noite por causa disso, que ela tem um certo prazo, né? Disso. Então, assim, os capítulos do livro são narrados dessa forma. Então, sempre vai contar uma vida que ela viveu, algum momento que ela viveu, né? Vidas mais simples, vidas mais de pessoas mais ricas, mais famosas, né? Só que, como falou, cada acontecimento gera uma consequência, né? E são coisas que às vezes não agradam ela. Então, toda vez que não agrada ela, ela resolve voltar. Então, é considerado ele como um livro muito polêmico, né? Porque teve alguns youtubers que eu estava vendo, né? Após a leitura do livro, que eram da mesma opinião que a minha. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Teve gente que, tipo, avaliou o livro com nota 2, 3, porque falou que, em comparação a outras leituras que havia feito, era um livro muito baixo, né? Foi reconsiderado um livro sem originalidade, foi considerado um livro feito por inteligência artificial, né? Foi considerado um livro muito criticado, falando assim que se um livro, para quem quer começar a ler, ele é bem-vindo. Agora, se você já está nessa jornada de leitura há muitos anos e pegou esse livro, ele vai ser só mais um livro na lista, né? Então não tem tanta importância assim. Eu falo que eu li, que eu gostei, né? É um livro de quase 320 páginas. Eu acho um livro muito interessante, né? Que tem gatilhos, né? Que vai tratar essa questão da ansiedade, da depressão, da realização dos sonhos, a questão de fracasso, né? Do que você tem que fazer. Como eu falei, na questão das possibilidades, das probabilidades, né? Porque aquilo assim, e se você fizesse isso, se você fizesse aquilo, né? Então, se eu fizesse isso, aconteceria isso. Se eu fizesse aquilo, aconteceria aquilo, né? Se eu atravessasse a rua, pegasse um ônibus, né? Para ir tal lugar e fosse por esse caminho aqui, iria acontecer isso. Se eu pegasse o ônibus e ele fosse por outro caminho, aconteceria isso. Eu chegaria no mesmo lugar, mas por caminhos diferentes, né? E é o que acontece na nossa vida muitas vezes, né? A gente quer fazer várias coisas e tem gente que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tudo dentro de uma trajetória de vida, né? E tem gente que não. Tem gente que por alguma interrupção que acontece, alguma escolha ou consequência de alguma escolha, acaba tendo que adiar esse plano. Ou seja, naquele momento ela não consegue fazer, mas depois ela faz, né? Por exemplo, uma trajetória de vida. A pessoa nasce, ela cresce, ela amadurece, ela faz faculdade, arruma um emprego, depois casa, tem filhos, né? E tem gente que não, que às vezes cresce, amadurece, começa a trabalhar, aí faz faculdade, mas não quer casar, não quer ter filho, só quer morar sozinha, aí vai fazer intercâmbio, vai fazer outras coisas, né? E tem outras pessoas que já na adolescência conseguem um serviço. Então tem gente que vai conseguir serviço ainda sendo estudante no ensino médio, tem gente que vai conseguir serviço só após a faculdade ou curso técnico. Então são possibilidades, são probabilidades que dá. Tem gente que é feliz com enriquecendo, né, num trabalho mais simples. Tem gente que é feliz enriquecendo sobre as custas dos outros. Tem gente que mesmo rico é triste. Tem gente que é pobre e é triste. Então tem todos esses avais que acontecem na vida das pessoas, né? E aí tem gente que fala, né, que na metade do livro você já consegue decifrar o final do livro por causa dessas questões que a personagem fica, né? Esses dilemas que a personagem faz, porque nada nunca é agradável para ela. Toda hora ela tá querendo mudar de vida, mesmo que a vida dela seja boa, sempre tá faltando alguma coisa atrapalhando ela, né? Então chega uma hora que é aquela coisa, né? Você se arrepende de tanta coisa, você vê tantas as possibilidades, todas as vidas que você já passou, que você já viu que você poderia ter feito algo diferente e você às vezes não aproveitou direito,
né? Então nunca se satisfaz em nada. Você, né? A gente sabe que a gente sempre tem que estudar, trabalhar, se aprimorar, evoluir e continuar trabalhando, estudando, aprendendo outras coisas, mas tem outras pessoas não, que elas ficam paradas, elas se estagnam nisso, né? Elas não querem mais crescer, né? Então, leiam o livro para dar a opinião de vocês, né? E também teve gente que eu ouvi falar que falou que o livro foi inspirado em algum momento da vida do autor também, né? Então, provavelmente o autor passou por alguma situação de ansiedade, ou de depressão, ou de perda, e o refúgio dele foi dentro de uma biblioteca, né? Na presença dos livros, né? De tudo aquilo que ele aprendeu e conviveu com as leituras que ele fez, né? Nesse momento de dificuldade que ele precisou passar. Então curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho, inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!